Como é que é, malta? Tudo bem? Desculpem lá fazer este vídeo no carro, mas eu acabei de chegar e tinha que fazer este vídeo para vocês, para explicar. Primeiro falar um bocadinho de tudo aquilo que foi cronologicamente Rui Borges e falar um bocadinho da liderança. Mas primeiro falar também aspectos táticos, que é importante nós enquadrarmos porque é que Rui Borges não é o treinador ideal para o Sporting. Rui Borges já perdeu 17 vantagens desde que está no Sporting. 17, é muito jogo, muito ponto. É muito ponto. Pode acontecer uma vez ou outra, mas 17 é muito. Estamos a falar de uma volta. O que revela bem aquilo que nós podemos esperar deste treinador, taticamente e também mentalmente, e em questões de liderança e da mensagem que passa para dentro do campo. É isso que eu vos queria dizer, porque a liderança de Rui Borges também se revê aí. Vamos começar pelo plantel. Rui Silva não é o guarda-redes para o Sporting, porque quando nós nos lembramos mais das vezes em que o Rui Silva pôs ou errou do que aquelas que salvou o Sporting, parece-me a mim que os números não podem mentir. E a questão é que pode ser um bom guarda-redes, mas não para uma equipa grande. É só isso. Com todo o respeito pelo Rui Silva. Em muitos momentos sofre golos que qualquer outro guarda-redes, ou seja, um guarda-redes de linha média, é um guarda-redes de linha média. E está tudo certo com isso. Desde que a direção do Sporting entenda isso. Falando, antigamente nós jogávamos com 3 centrais e na ideia de Ruben Amorim é diferente, porque o Sporting sentia-se muito confortável sem bola, tal e qual como o Porto hoje em dia se sente, e a época passada também, muito confortável sem bola, era muito difícil ultrapassar a defesa do Sporting. Hoje em dia o Sporting não é assim, o Sporting joga com 2 centrais e esses 2 centrais são bons a jogar numa linha de 3 e não numa linha de 2, porque não temos aquele central imponente no ar, aquele central mauzão, aquele central que bata, central à antiga, mas que depois sabe entregar a bola. Ou seja, estamos a procurar um jogador que não existe. Mentira. Ou seja, que saiba o que tem que fazer, que é primeiramente defender bem. O Sporting não consegue, hoje em dia as bolas são cruzadas para a área do Sporting. Acontece um pouco também com o Benfica, mas estamos a falar de Sporting. Ou seja, existem sempre grandes dificuldades para defender essas bolas. O Sporting tem 2 centrais, agora Inácio e Edu, que tem muitas dificuldades em jogar pelo ar, e o Sporting é batido algumas vezes. O Inácio então está muito abaixo e muita gente diz, mas o Inácio é ótimo a construir. Sim, mas é um central. E quanto o Edu tem sido um bombeiro, eu adoro o Edu, mas das duas uma, ou joga com um companheiro que seja realmente diferente, ou então também é um jogador que não chega para ser titular no Sporting, pelo menos na posição de central, a jogar com 2. Embora eu adoro o Edu, um jogador com raça, com poder de antecipação, que sabe construir, mas existem ali outras características que muitas vezes falta à equipa do Sporting. Se calhar pode ser um central que entra na rotação dos centrais do Sporting, mas não da forma que nós estamos habituados e queremos realmente. Depois, o Sporting, com a saída de Human, encontrou alguém que para mim é tão bom como o Yulman, e acho que vai ser melhor porque tem outras características. Altimira parece-me a mim um jogador que sabe ler os momentos do jogo, quando é que tem, ou seja, e nesses momentos a velocidade e aquilo que tem que dar ao jogo, e acho que é um jogador que entende muito bem o que tem que fazer e quando tem que fazer, e até arrisca mais em passes que podem ali furar algumas linhas, e consegue ter outro andamento, chegar mais acima muitas vezes, tem outra capacidade que a mim me parece que isso pode acontecer, e que depois tem capacidade também de ter bola, que é muito importante. No jogo com o Estrela da Amadora nós não tivemos ninguém que depois entrasse para o make-up do Sporting com essa capacidade. Talvez nos faltasse um jogador diferente, como o Bragança, que também acho que não poderia ser um jogador que podia ser um jogador de plantel do Sporting, mas sabendo que ia tendo as suas oportunidades quando fosse necessário, e acho que não é isso que o Bragança quer. Isto para vos enquadrar um pouco aquilo no que é a componente tática. Acho que Salazar é jogador de equipa grande, nota-se logo em todos os momentos que faz, não é perfeito, também
tal como Flávio Gonçalves, que foi uma grande surpresa, também é muito bom com bola, também perde algumas bolas, ou seja, os números dele também não mentem muito em relação a isso, mas é um jogador que nota-se que pode ser muito bem titular nesta equipa. Doumbia, que veio para o lugar de Morita, acho que quando sabe aparecer em zonas de finalização, é cavalo, é transportador, consegue fazer isso tudo bem, mas depois na gestão da posse já não é tão bom. Já não é tão bom para um jogador que joga naquela posição. E depois acabaram também por lhe inventar ali agora uma outra posição, que é jogar ali como interior esquerdo, que eu não sei se vai favorecer o Sporting sempre, a menos se calhar que se jogue sempre com o Maxi, porque aí às vezes disfarça um pouco e se consegue ter outras opções, e parece-me que o Sporting contra a Estrela da Amadora foi isso, perdeu o meio campo, eles conseguiram, quem entrou não conseguiu ter bola, não conseguiu ficar com posse, conseguir gerir o jogo com bola, gerir o esforço com bola e gerir tudo isso, e acho que o Sporting precisa, se calhar agora não precisa de um defesa esquerdo, porque eu acho que Rodrigo Dias chega bem para quando o Maxi não puder, e porque mostrou que é um lateral que cumpre, e se calhar aqui ou ali até podem jogar os dois em alguns momentos do jogo, porque o Maxi pode jogar mais à frente e Rodrigo pode dar a garantia de que aquele lado está salvaguardado. Isto são só ideias que eu acho que vão acontecer. Mas voltando agora ao cerne, que é a liderança de Rui Borges, é muito importante nós lembrarmos de uma coisa, que é, nós para sermos um líder temos que definir uma coisa com todos os jogadores do plantel. Qual é que é a nossa identidade? Qual é que é a nossa linha de pensamento? Nós, para sermos líderes, temos que dar o exemplo, temos que dar o peito às balas publicamente perante os nossos jogadores, defendê-los com unhas e dentes, e depois, dentro do balneário, apontar dedos a quem tem que se apontar quando o comportamento de X jogador puser em causa o bem-estar de todo o grupo. Não haver diferenças naquilo que é o tratamento ou o castigo, sabendo sempre que existem estatutos. Os jogadores têm estatutos, está tudo certo. Agora, existem limites que nem aqueles com estatuto podem ultrapassar. Isso que fique muito claro. As regras são iguais para todos. E não me parece que o Rui Borges seja isso. E depois a maneira como passamos a mensagem. Rui Borges, eu quero lembrar que os jogadores têm vindo para o Sporting, o Yuman veio do Lecce, o Diomandé veio do Mafra, outros vieram de alguns clubes de menor dimensão, e que foi no Sporting que se afirmaram com o seu trabalho, a sua dedicação, e também devem ao Sporting esse compromisso. Portanto, aquilo que interessa é, um treinador tem que lhes lembrar sempre isso, e acho que isso com o Amorim acontecia. E eu não estou a dizer que eu quero o Amorim de volta, eu quero alguém que seja líder, que lembre aos jogadores, olha, tu ainda há 2 dias jogavas no Lecce, hoje estás a jogar a Liga dos Campeões. Por exemplo, com o Altimira, tu há 2 dias jogavas no Betis, o outro jogava não sei onde, e tu jogavas no Veneza. Hoje em dia estás a jogar Champions. E principalmente os jogadores como o Luís Soares. Oi, tu há 2 dias jogavas no Almeria, hoje jogas de Champions, fizeste uma grande época, trabalhaste muito, foste exprimido até ao máximo. Ele tem uma dificuldade emocional e mental que toda a gente sabe, mas isso nunca pode pôr em causa o bem-estar do grupo. No dia que isso acontecer e o treinador, como foi visto, lhe der a mão publicamente e não te fizer o mesmo tratamento que os outros, está a dizer ao jogador e está a passar uma mensagem ao grupo que aquele jogador é diferente e que aquele jogador merece uma atenção que os outros não merecem e não tiveram. E isso, querendo ou não, faz com que o treinador perca o balneário. E quando perdes o balneário, nos momentos em que tu vais querer passar uma mensagem, embora lá a malta, e temos de estar unidos, temos que fazer, temos que acontecer, é quase inconsciente do género, então tu nunca me dás a mão e agora queres que eu te dê a mão dessa forma, então a regra para aquilo é de uma forma, para mim é outra, agora queres que eu faça isso. Eu não estou a dizer que todos pensam assim, mas alguns pensam. Eu sei que o Nel tem que esperar pelo seu tempo, mas o Nel fez uma excelente pré-época, era ele que merecia entrar. Ou seja, explicar aos jogadores, e principalmente aos jogadores como o Luís Soares, que se não estás bem, vais ficar de fora, porque quem manda aqui sou eu. E a minha escolha é esta. Como a minha escolha, quando recaiu sobre ti, eu expliquei aos outros que a minha escolha eras tu. E é assim sucessivamente que se vai distribuindo justiça na escolha e dar uma equidade àquilo que é a nossa escolha. Nós escolhemos da mesma forma, e sempre por mérito, e sempre por aquilo que é a escolha ideal, conforme o adversário, conforme o jogo e o momento da época em que estamos. Certo,
tudo bem, mas olhar diretamente ao plantel e dizer assim, é isto que eu quero, desta forma, com esta clareza, e mostrar que todos contam da mesma forma e explicar sempre porque é que se escolhe e porque é que não se escolhe. Não estou a dizer que os treinadores têm que estar sempre a justificar-se, não têm, mas é importante, quanto mais transparência, quanto mais fiel for uma ideia e aquilo que diz se faz, mais realidade os jogadores vão vendo. Calma, eu errei aqui, eu fui castigado. Aquele jogador que supostamente é dos melhores errou na mesma forma, também foi castigado. Eu não estou a falar de lances técnicos durante o jogo, estou a falar comportamentais. E é isso que transforma um líder não só num amigo que lhes faz as vontades todas a uns e os outros têm que se aguentar. Não funciona assim e o Sporting não pode ser uma incubadora onde faz treinadores crescer para depois eles irem dar resultado para o outro lado. Não é assim que funciona. Embora eu acho que a direção do Sporting tudo fez para que o Rui Borges não tenha nada a apontar ao esforço que foi feito pela direção, para que se pudesse limpar um balneário e se fizesse, se reconstruísse uma equipa, se fizesse um ciclo novo para poder ter novos jogadores e depois sim eles crescerem no Sporting e tal como aos outros serem vendidos depois por mais ou por darem lucro, darem retorno desportivo e retorno financeiro. Nesse aspecto acho que há pouco a apontar à direção do Sporting que com os recursos que tem fez coisas no meu ponto de vista acertadas. A única coisa menos acertada que fez, que eu acho que não chegou, mas por amor de Deus, se chega uma proposta de 35 ou 40 milhões pelo Géni, acho que o Vaguense tem de certeza ir aceitar aquela proposta, porque ninguém vai dar, se calhar outra vez 40 milhões por um jogador daqueles, que eu acho que era vendido já. Para Rui Borges é muito importante, para nós é muito querido. Mas o que está a entregar e o que tem entregado desportivamente, se calhar outros entregam. Se calhar compra-se para aquilo que se comprou e para aquilo que se está a vender, se calhar ainda se compra outro, ainda se tem lucro, que consegue entregar o mesmo, porque agora já chegou a outro extremo, temos muitas hipóteses para ambos os lados e acho que aquilo que nos falta é ter um treinador que passe uma mensagem coerente, que seja ambicioso e esteja ao nível daquilo que são os padrões do Sporting Clube Portugal e possa exigir para que se faça e que toda a gente se comporte dentro das regras que são os mínimos olímpicos para estar num clube com a grandeza do Sporting. É isto, e isso tem que já vir preparado para ser assim para ele, com ele próprio, com a equipa técnica e com todos, e não haver filhos e enteados em diferentes proporções. E isso sim é falta de liderança. Taticamente, para acabar, achamos que o Sporting hoje em dia está a jogar um bocadinho, até está a ser um bocadinho como ao Porto, com referências individuais, até estar a marcar homem a homem a umas fases do jogo, isso aprende-se e isso leva tempo e acho que ocorre muito bem ou pode correr muito mal. Espero que eu esteja enganado, acho que a direção do Sporting pode ter outra opção em relação àquilo que pode ser o futuro treinador do Sporting e acho que por isso é que ainda mantém Rui Borges, mas vou deixar um palpite. Vamos ver até à paragem grande das seleções o que é que acontece. Um abraço, espero que tenha esclarecido tudo, se não façam as perguntas e estamos juntos. Aqui foi a Bola Dividida.